Minas Gerais segue avançando na desburocratização de processos que afetam diretamente quem empreende aqui no nosso estado. No primeiro semestre de 2025, mais de 100 municípios formalizaram adesão ao programa Minas Livre para Crescer, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Esse programa já beneficia mais de 570 cidades e quase 14 milhões de mineiros com medidas que simplificam o ambiente de negócios, facilitam a abertura de empresas e também aceleram a emissão de alvarás. E para falar um pouquinho sobre essa iniciativa com a gente, eu converso agora com o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o Bruno Araújo. Ei, Bruno, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, viu, aqui a 98 News. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para poder participar aqui e falar desse que é o maior programa de liberdade econômica do Brasil, né? Bruno, para começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte de forma bem didática o que significa isso na prática. Quais as ideias do governo de Minas e quais as ações vêm sendo realizadas para, de fato, desburocratizar o ambiente de negócios para aquelas pessoas que empreendem aqui no nosso estado? Tá. Então, desde que o nosso governador Romeu Zema, né, assumiu o governo aí ao lado do nosso vice-governador Matheus Simões, é, teve um processo de mudança cultural mesmo, né? A gente poder desburocratizar o Estado e poder, com isso, atrair mais investimentos, gerar mais empregos e poder apoiar aí o micro, pequeno, médio, grande empresário também aqui no Estado. E por isso que tem dado todo esse retorno. O Minas Livre para Crescer foi lançado, então, lá em 2020, né? O primeiro município a aderir foi Varginha, em janeiro de 2021, e de lá para cá, 570 municípios já aderiram. E esse programa a gente toca ele com três frentes diferentes. Uma é a gente garantir que a aplicação da Lei de Liberdade Econômica aconteça no Estado, então a gente trabalhando com os diferentes órgãos do governo de Minas Gerais, praticando a desburocratização, praticando um acesso mais fácil a quem quer empreender no Estado. O segundo é a gente fazer a desburocratização na veia mesmo. Então, hoje a gente já tem mais de 1.800 atos revogados aqui em Minas Gerais, a grande parte deles vindo do setor produtivo, como demandas, né, para a gente poder fazer essa revogação ou alteração para poder simplificar. E o terceiro, que é esse apoio aos municípios. Então, com 570 já aderindo ao programa Minas Livre para Crescer, e vários deles já dando saltos aí na aplicação da Lei de Liberdade Econômica, como o caso que é o da dispensa de alvará automática. Então, hoje, 72% das empresas em Minas não precisam mais de alvará do Estado, e esses municípios, que são cerca de 75, que já fizeram esse salto para o nível intermediário, já fazem essa missão aí do alvará, da dispensa do alvará de forma automática também. Legal, Bruno. E uma dúvida, em um estado tão heterogêneo como Minas Gerais, né, de uma dimensão de um país com 853 municípios, os desafios para conseguir essa desburocratização das empresas são maiores? Vocês enfrentam mais dificuldades para conseguir atender todo o nosso estado? Sem menor sombra de dúvidas, né? Como o estado de Minas Gerais é maior que muitos países, né? Como a França, por exemplo, e esse número muito grande de municípios, 853, acaba sendo um pouco dificultador aí mesmo para a gente poder chegar em todos os pontos, mas ao mesmo tempo a gente não tem problema com desafios, não. A gente segue o exemplo aqui do governador Zema, o vice-governador Matheus Simões, e a gente bate na porta de todo mundo da mesma forma que várias das prefeituras vêm atrás da gente para poder trazer essas demandas. Isso pensando no que diz respeito à atuação com os municípios. E na atuação com as empresas, para poder facilitar um pouco aí essa atuação, a gente acaba tendo uma parceria muito grande com as entidades empresariais. Então, FIENG, FEComércio, Federaminas, o próprio SEBRAE, que é parte executora também do programa, facilitam muito essa comunicação nossa com as empresas ao longo do Estado. Então, é um desafio muito grande, sem dúvidas, mas, como eu disse no início, né, é o maior programa de liberdade econômica do país, até por isso também. Como a gente tem um número muito grande de municípios, a gente tem um número muito grande de ações, acaba tomando uma proporção desse tamanho. Ô Bruno, e muitos empreendedores reclamam daquela situação da falta de comunicação entre os nossos poderes públicos, porque às vezes o município exige uma documentação, o Estado outro, a União um documento diferente. É muito importante esse tipo de diálogo, né, entre essas esferas para facilitar para o empreendedor que já tem tantas dificuldades
na hora de abrir o próprio negócio, né? Então, esse também é um caminho, você até citou aí em algumas das suas respostas sobre esse diálogo com os próprios municípios. Isso é muito importante, né, para avançar nessa questão. Sem dúvidas. Então a gente sempre teve um canal muito aberto de comunicação, né? Isso todo mundo sabe. Esse é um governo extremamente acessível. Então todas as pessoas, todas as empresas, no nosso caso, que precisam de alguma demanda, conseguem chegar muito facilmente, mas a gente teve até uma grande novidade. A gente acabou de lançar, faz poucas semanas, um canal dentro da ouvidoria, então uma parceria com a ouvidoria do Estado, do Simplifique Minas Livre para Crescer. Então, qualquer empresa, qualquer cidadão, qualquer entidade empresarial, seja quem for, que quiser trazer alguma demanda para a gente de simplificação do ambiente de negócio, por exemplo, uma revogação de um decreto, uma alteração de alguma resolução, alguma coisa assim, agora tem um canal mesmo para isso, para poder atender essas empresas. Então, além, claro, do nosso contato estar sempre aí disponível para todo mundo, meu, da nossa equipe, enfim, secretária Mila, que é a nossa líder aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Agora a gente tem esse canal direto dentro da ouvidoria. Então, todos aí, fica até o convite para quem quiser trazer alguma demanda de desburocratização para o Estado, acessarem lá o Simplifique Minas Livre para Crescer, fácil de achar aí pelo Google também, que vocês vão poder trazer uma demanda diretamente para a gente. Então, o tempo todo a gente estando acessível, viajando o estado inteiro, participando de demandas aí em todas as regiões, para a gente poder, com isso, desburocratizar e deixar cada vez mais o Estado fácil para quem quer investir e, claro, gerar emprego e renda. Perfeito, Bruno. E falando um pouquinho de futuro agora, na sua avaliação, quais que são os principais desafios para a gente avançar ainda mais nesse sentido de desburocratizar os negócios aqui em Minas Gerais? Tá, então, assim, a gente tem algumas metas, né, que o nosso governador Meuzema, o vice-governador Matheus Simões acompanham, então a gente precisa bater essas metas. E uma delas é a gente aumentar, claro, o número de municípios. Então, a gente quer chegar aí a passar o número de 600 municípios ainda esse ano. Ano que vem a gente seguir aí progredindo para, quem sabe, se Deus quiser, no futuro breve, todos os municípios estarem já dentro do Minas Livre para Crescer. Além disso, trazer essa progressão, né? Então, que a gente tenha mais municípios também no Rede Sim Mais Livre, que é essa dispensa de alvará automático. Então, hoje são 915 atividades econômicas que são dispensadas de alvará aqui em Minas Gerais, e em todos esses municípios que aplicam esse sistema fazem isso de forma automática. E agora, com o novo decreto de liberdade econômica, que o governador assinou em abril desse ano, a gente tem a previsão para, em breve, a gente também ter a aprovação tácita automatizada. Isso também alguns municípios já estão trabalhando, a gente já tem conversado com eles, mas a gente aplicar aqui no estado também. Que, de forma bem resumida, o que é? Nós, cidadãos, temos prazos com a União, com o Estado, com os municípios, enfim, com o poder público. E quando a gente não cumpre, tem várias punições aí que podem acarretar com isso. E o que acontece quando é o Estado, quando é o poder público que não cumpre com seus prazos com o cidadão? Não tem muito bem uma previsão, acaba acontecendo de atrasar mesmo, e é isso aí. Então, com a aprovação tácita automatizada, isso não vai acontecer mais. Porque vamos supor ali que o Estado, a Prefeitura, a União, seja quem for, Estado ou Prefeitura, né, nesse caso, teria um prazo ali de 60 dias para poder cumprir com algum prazo com o cidadão, com a empresa, seja quem for. Se não cumprir, no dia 61, automaticamente ele vai receber aquela aprovação tácita para ele já poder trabalhar. Não ficar esperando ali uma ação do Estado de forma indeterminada para ele poder começar já a gerar emprego, gerar nota fiscal, gerar renda. Então, essa aprovação tácita automatizada é algo que a gente está muito empolgado para ver, vou começar a funcionar aqui no Estado e nos municípios. E eu tenho certeza que vai ser um salto muito grande, não só na desburocratização, mas na atração de investimentos mesmo. Porque ao invés da pessoa ficar esperando ali 60, 90 dias, um ano, seja o tempo que for, passou aquele prazo previsto em lei, ela já pode começar a trabalhar independente de qualquer coisa.